Meus amados, a paz do Senhor, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje segundo Crônicas, capítulo número 7, versículos de 14 a 16. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus por isso, né? Na dedicação do templo, depois que Salomão construiu o templo, ele dedicou ao Senhor, foi uma festa bonita, né? Como diz o capítulo 7, versículo 1, a glória de Deus desceu sobre aquela casa, a ponto de os sacerdotes não poderem entrar nela, de tanta glória que havia naquela casa, e Deus apareceu a Salomão mais uma vez, e ele disse que tinha escolhido aquela casa para ele, né? Glória a Deus, e fez essa promessa gloriosa. Ele disse no versículo número 13, ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra e enviar a peste entre o meu povo. Aí, se Deus castigar o povo pelos seus pecados, pela sua ingratidão, pelo seu desprezo a Deus, se houver da parte de Deus o castigo, ele diz assim no versículo 14: e o meu povo que está sendo castigado, que se chama pelo meu nome, aí ele dá a atitude das pessoas que devem fazer, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele promete o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a terra. Toda aquela dificuldade que veio pela atitude do meu povo, eu vou afastar. Versículo 15, Deus diz assim, olha: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora Deus se refere ao lugar, ao templo, à casa de Deus. Aleluia. O templo que Salomão construiu, que foi chamado de casa de Deus, foi construído para isso, né? O povo, se pecasse e se humilhasse, orasse, Deus respondia. Mas Deus se refere àquela casa em específico, a casa de Deus, ao templo. Ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então nós já estamos certos de que na casa de Deus, Deus está atento para a sua casa e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do seu povo. E o versículo 16 diz: porque Deus diz que os seus olhos estariam abertos e os seus ouvidos atentos à oração. Por quê? Porque ele escolheu, foi escolha de Deus. Eu escolhi e santifiquei, separei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Foi escolha de Deus. Deus escolheu e santificou a casa dele para que o nome dele, aleluia, que está acima de todo nome, esteja naquela casa perpetuamente. E ele diz assim, ó: e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O prazer de Deus estar na sua casa. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, Deus faz escolha. Deus escolhe pessoas. Deus escolhe lugares. Quando nós lemos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vamos ver uma escolha divina. Atos capítulo 9, quando Saulo, que era perseguidor, encontrou-se com Jesus. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. E teve aquele encontro, ficou sem enxergar, foi como foi ordenado, esperou, mandou chamar aquele homem que poderia, aquele profeta que poderia ajudá-lo, que foi Ananias. Ananias foi enviado a ele, aleluia, glória a Deus. Diz assim o capítulo 9, versículo 11. E disse o Senhor: levante, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Deus falando com o profeta Ananias. E numa visão ele viu que Saulo entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, porque ele estava sem enxergar depois do encontro com Jesus. E respondeu Ananias, Deus falando com ele, ele disse ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem
Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, Deus explica a razão porque Ananias deveria orar por Saulo. E diz, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus escolheu ele para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos de Israel. Então, Deus escolhe pessoas. Jesus escolheu os seus discípulos, glória a Deus. E Deus escolhe lugares também. Escolheu Jerusalém, a cidade do grande rei, e escolheu também a sua casa para que os seus olhos estivessem fixos nela, o seu prazer estivesse nela. Então, quando nós valorizamos a casa de Deus, estamos valorizando Deus. Não foi por acaso que o salmista disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é lá, irmãos, aleluia, aonde está o prazer de Deus na sua casa. O templo é o lugar da habitação de Deus. Ele diz, eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O prazer de Deus está lá. Então, quanto mais nós estivermos na casa do Senhor, mais estaremos perto de Deus. Glória ao Senhor. Eu não posso estar perto de Deus em outro lugar? Pode sim, mas esse lugar é especial, porque foi escolha de Deus. Quando Deus escolhe, é bênção do céu. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.